E aí, como que vocês estão? Tranquilo! Bom, é o seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho de um autor muito conhecido na sociologia, que é o Auguste Comte. O Auguste Comte ele nasceu em 1798 e morreu em 1857. Então, portanto, esse período que ele vivencia é extremamente importante para ele compreender um pouquinho do pensamento da época. Então veja, por exemplo, que Auguste Comte ele vivencia ali as consequências da Revolução Francesa. Tá? Esse autor francês ele vai, de uma certa forma, ter um olhar muito crítico em relação à questão das revoluções. Então ele enxerga as revoluções como um momento ali de caos, um momento que representa desordem, e ele é um grande crítico da Revolução Francesa. Pensa assim, olha só, filho de uma família católica monarquista, portanto ali tinha uma base ali da aristocracia francesa, as suas ideias foram baseadas no pensamento iluminista, né? Tem o seu livro, né? O curso de filosofia positiva, ele é considerado o fundador do positivismo, lembrando que o positivismo é ali uma corrente de pensamento em que o conhecimento verdadeiro ele se dá a partir da experimentação, a partir da efetividade científica. Então, veja, por exemplo, que o Auguste Comte ele é conhecido ali como o pai da sociologia, justamente porque é ele que vai dar esse nome, sociologia, lembrando que antes de sociologia o nome era física social, tá? Por que física social? Porque ele gostaria de utilizar o mesmo rigor metodológico aplicado às ciências naturais, às ciências da natureza, para uma área nova aí que está surgindo, uma ciência capaz de explicar a sociedade. Depois, mais para frente, vamos chamar de sociologia. E ele entende que a sociedade ela se organiza a partir de movimentos. Mas como assim, professor, movimentos? Sim, de acordo com Auguste Comte, existem algumas leis gerais da sociedade. Então pensa assim, por exemplo, de uma certa forma, a sociedade ela se organiza a partir de movimentos. Ou seja, esses movimentos são condições constantes da sociedade. Você vai entender, por exemplo, esses movimentos ou essas condições constantes da sociedade a partir de alguns lemas positivistas. Você já ouviu falar, por exemplo, esse lema, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim? Lembra alguma coisa ali que é a nossa bandeira nacional, isso mesmo, tá bom? Então nós temos que pensar, por exemplo, como que a sociedade se organiza a partir dessas leis gerais. E a partir dentro desse contexto, ele fala que a sociedade ela se organiza a partir de dois movimentos. O primeiro movimento é o movimento estático. Pensa assim, por exemplo, que o movimento estático é aquele que é necessário para garantir a ordem, ou seja, aquilo que vai garantir a coesão social. O que significa isso? Uma sociedade unida e harmônica. Esse movimento estático ele vai ser representado a partir das instituições sociais, ou seja, que vai garantir a ordem, a coesão da sociedade, será a escola, a igreja, o Estado, enfim, tá bom? E da mesma forma nós temos outro movimento que a sociedade se organiza a partir disso, que é o movimento dinâmico. Esse movimento dinâmico são as mudanças constantes da nossa sociedade. Lembrando que dentro desse movimento estático e dinâmico, tá, um acaba garantindo o outro. Por exemplo, o estático ele se relaciona à ordem, enquanto que o dinâmico se relaciona ao progresso. Então não tem como você ter progresso sem ordem. Olha só o lema da nossa bandeira nacional: ordem e progresso, tá? Que é um lema positivista que foi trazido aqui para o Brasil pelo Benjamin Constant, tá bom? Então depois ali utilizado pelo autor da nossa bandeira, que é esse cara aqui, tudo bem? Bom, da mesma forma também que o Auguste Comte, ele vai construir ali a ideia da lei dos três estados. Mas como assim? Você pode ver lei dos três estados, lei dos três estágios.
que ele entende ali, né, que a humanidade ela passa por 3 estágios de desenvolvimento, por 3 estágios de evolução. Ou seja, é como se a humanidade ela partisse ali, né, para um grau ali de evolução. Olha só, lembrando que a sociologia, né, ela surge também influenciada pelas ciências naturais. Então você vê, olha só, o evolucionismo, sim, o evolucionismo está, né, presente nas ciências sociais, presente na antropologia, presente na sociologia. Então você vai entender um pouquinho, né, como que esse pensamento ele vai influenciar, né, bastante no estudo da nossa sociedade a partir desse primeiro autor que nós estamos vendo, que é o Auguste Comte. Então ele entende assim, por exemplo, que a humanidade, o primeiro estágio, é o estágio teológico, né? Então ele entende que as principais questões do mundo, elas eram explicadas, né, por questões sobrenaturais. Ou seja, a religião, de uma certa forma, vai explicar todo esse contexto, ou melhor, todos os acontecimentos, as questões gerais serão explicadas, né, com bases religiosas. Então, dentro desse estado teológico, nós temos ali, né, 3 níveis. O primeiro, que é o fetichismo, né? O fetichismo, essa palavra fetichismo, vem de feitiço. Justamente nesse momento nós temos ali, por exemplo, a ideia, né, do animismo. Ânima são seres, são objetos inanimados que têm alma, tá bom? Então você pode compreender, por exemplo, né, como que acontece dentro de algumas tribos, diversas partes do mundo, uma relação bem tribal. E dentro do segundo, né, subnível ali, nós temos o politeísmo, e o terceiro nós temos o monoteísmo, tá? Isso dentro desse primeiro estágio, que é o estágio teológico, primeiro subnível. Vamos lá, só para relembrar um pouquinho aqui. O primeiro aqui é o fetichismo, o segundo é o politeísmo e o terceiro o monoteísmo. E na segunda parte aqui nós temos o segundo estado, né, além dos 3 estados. Então o segundo estado, ou segundo estágio, seria o estágio metafísico, ou seja, quem somos, o que queremos, né, o que vamos fazer, para onde vamos. Essas questões da vida serão explicadas, né, pela filosofia, tá bom? Então, veja, nesse momento, o ser humano ele vai abdicar um pouquinho, né, da questão da religião e ao mesmo tempo vai começar a refletir sobre essas questões. Bom, esse é o estágio intermediário. O estágio mais evoluído, mais desenvolvido de acordo com Auguste Comte, que é o estágio positivista. Ou seja, as principais questões do mundo serão explicadas, né, pela ciência. Tá? E para fechar aqui essa parte também, ele entende na teoria da ciência. É como se algumas ciências fossem mais evoluídas do que outras. Então, ele vai pegar ali, por exemplo, dentro de um grau de evolução, tá bom? Nós temos a matemática, depois, né, tem a química, a biologia, a sociologia, a psicologia social e depois, muito mais à frente, vai colocar a ética, tudo bem? Então, isso foi um pouquinho do pensamento do nosso autor, Auguste Comte. Claro que, né, nada se compara a uma aula de 45, 50 minutos. Mas eu tentei condensar bastante um pouquinho do nosso conteúdo. Claro que vão surgindo algumas dúvidas e conforme, né, nós vamos ali interagindo, vamos conversando sobre isso, tá bom? Um abraço e tchau!